Aqui estávamos a falar de música religiosa, que na religião temos as músicas santas e temos a música que falam do Evangelho de Jesus. Talvez vocês perguntem agora quais são as diferenças, o que há, o que vai e o que não vai. Para fecharmos essa explicação, temos a segunda parte, que é música secular. Tem músicas que educam e constroem, tem músicas que são instrumentos para a depravação. Porque o apóstolo Paulo vem dizer que cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Esta é uma música sacra. Se o apóstolo Paulo chega a trazer essa afirmação, é porque uma música sacra pode ser cantada sem entendimento e fora do espírito. É verdade ou não? É possível ou não cantar uma música sacra sem entendimento e fora do espírito? Sim, eu também estou no mesmo ponto de que isso é possível. Dando um exemplo concreto, por exemplo, no Inário Adventista nós encontramos o hino que diz: de manhã bem cedo busco Jesus a direção. Então você começa a cantar aquele hino, mas todas as manhãs você não busca a Jesus. Acordou, está fazendo suas coisas, não segue a direção de Jesus. Então você está cantando de manhã, então está cantando fora do entendimento, porque você não aplica essas coisas que você está falando. Então é mais ou menos isso, música sacra, mas você não está cantando com entendimento. É bem possível uma música sacra não ser direcionada a Deus, mas é impossível uma música não sacra se tornar sacra. Em outras palavras, que nem toda música religiosa é de fato proveitosa para o espírito. Música secular é aquela que o homem faz para o próprio homem. Você canta para uma mulher, ou para um homem, ou para a sociedade, ou para ti mesmo. Coisa que não tem nada a ver com Deus. Pode ali falar o nome de Jesus, Deus, mas é uma música feita de homem para o homem. A pergunta seria: esse tipo de música, qual é o tratamento que nós como cristãos temos que ter com elas? Podemos cantar ou não? Mas eu digo o seguinte, respondendo diretamente à questão do irmão: um cristão pode cantar se a música não falar mal, quer dizer, se não trazer um pensamento negativo. Porque, como o irmão disse, existem músicas seculares que educam. Então, se a música educa, um cristão pode cantar considerando o momento. Por exemplo, eu posso ir na escola cantar na memória de África, porque é necessário. Mas é uma música que não fala de Deus, é uma música secular. Um cristão pode cantar essa música, Pátria Amada. Então é o meu ponto de vista. O que o livro que acabamos de ler diz? 1 Samuel capítulo 18, verso 6. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Verso 7, as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Essa música, eles cantavam até dançavam. Atenção, o dançar que está a servir aqui, se formos no original ou em outras traduções, está a dizer saltar. Não é chegarmos aí na festa, há um irmão que leu ali dançava, então vamos lá, uma kizomba por aí. Então, está a dizer saltavam. Aquele sinal de alegria, quando você está alegre, você salta e jubila, né? Que cantavam para quê? Para Deus. Cantavam glória a Deus. Louvado seja Jesus. O que eles cantavam? Davi. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Entendemos? Muito cuidado com músicas nos nossos telefones e nas nossas casas. Porém, o melhor, o mais saudável, o apropriado, para não correr os riscos, é não escutar música secular. Então, conforme o conselho que o trouxe, disse, o melhor para um cristão seria não escutar músicas seculares. Agora, como é que ficamos então
Para nós que somos alunos, às vezes, quando chega aquela fase, se calhar, dia 1 de junho, somos ensinados a cantarmos algumas músicas assim, que tem a ver com a nação, assim. Como é que ficamos nessa posição? Não é? Uma vez que o irmão disse diretamente que o conselho seria não escutar mesmo músicas seculares, porque custa muito separar-se. Posicionar quanto a músicas seculares, entre aspas, que, por exemplo, somos ensinadas na escola. Não é? Até pessoas que são professores, para não dizer nós professores, são os quais ensinam essas músicas para os alunos para naquele dia ali, juntos de uma forma, né, alegremente ali, passarem o convívio e tal. Na minha magra posição, eu vejo da seguinte maneira, me aliando, não me lembro muito bem do verso, mas diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, né? Nisso pensai. É um verso bíblico, acredito que os irmãos aqui já puderam ler. Então, se eu me baseio, pelo menos, nesse pilar, se é justo, se é algo bom, agradável aos olhos de Deus, se eu tenho que pensar nisso, então eu tenho que relacionar, não é, esse aspecto quanto à música que eu vou, de alguma forma, ensinar aos meus meninos, ou partilhar com os meus meninos. Por um exemplo concreto, indo um pouco mais a fundo da situação. Vamos supor que eu desejo ensinar uma canção, ou vou retirar uma parte do hino, né, do nosso hino, assim, da República. Tem uma parte ali que quando a gente entoa o hino na memória, depois chegamos àquela estrofe que diz nós juramos por ti, ó Moçambique. O que a palavra de Deus diz quanto a esse aspecto? Não jurareis, né? Nem pelo que está no céu, nem pelo que está na terra, nem tudo isso. Não sei se me entendem. Então, eu como professor e conheço a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que eu sou a luz, eu sou o sal, né? Acho que os irmãos entendem. Qual deveria ser a minha posição? Então, se eu sou alguém que vou pautar-me simplesmente na palavra de Deus, isso não me diz respeito como cristão. Automaticamente eu sou inibido de partilhar isso, entre aspas, como música. Partilhar ou ensinar os meus meninos ou levá-los nesse contexto aí. Não sei se os amados me entendem. Não quero criar confusão aqui, essa coisa toda aí. Só estou tentando relacionar a coisa, ok? Então, se fere os princípios de Deus, como por exemplo essa passagem que eu usei, então como cristão eu acho que não posso fazer parte. Agora, vamos olhar uma música que é secular, entre aspas, mas que não fere o princípio de Deus. Existem músicas, como os irmãos apontaram, por exemplo, músicas que trazem-nos conselhos. Aliás, existem meninos ou jovens que mudam de comportamento por causa de uma música secular. Não sei se já acompanharam isso. Alguém que se deparou com uma música, entre aspas, um exemplo, de Yannick, a falar ali sobre respeitar os pais, aquela coisa toda, não pode fazer aquilo quando o pai manda, não sei o que. Ele já tinha esse ensinamento desde. Mas por causa de escutar o miúdo para e... eu vou seguir isso, eu vou fazer isso. Entende? Quer dizer, algo que é secular, mas leva a pessoa a mudar de comportamento, a mudar de caráter. Esse tipo de música eu posso escutar? Posso. Por quê? Porque não fere os princípios divinos. Não vai contra aqueles que são os princípios de Deus. Agora, querendo saltar exatamente essa particularidade colocada do irmão no que diz respeito à questão, gostaria de me referir a alguns aspectos, né, quanto ainda à música. Por meio da música, entre aspas, é possível você dizer o que você é, o que você crê, em quem você adora. Não sei se me entende. Algo dessa natureza. Por meio só da música. Então, tanto no meio social, no meio religioso ou mesmo dentro da igreja, é necessário que a gente faça exatamente uma seleção, né? Como o amado ali dizia, uma varredura nas músicas das quais nós ingerimos dia após dia. Estava num evangelismo em que as pessoas perguntavam assim: nós podemos escutar rádio? Colocamos a rádio, de repente entra uma música. O que devemos fazer? Eu disse o seguinte: se você é forte de acordo com a sua espiritualidade, calcule o tempo. Coloque e saiba que da hora tal até a hora tal termina o jornal, da hora tal entram músicas. Mas se você não consegue fazer isso, então melhor não escutar rádio. Se você tem medo de fazer o quê? De perturbar a sua espiritualidade.